Olá, Pai do Senhor, estamos uma vez mais juntos na nossa escola bíblica dominical e gostaríamos de compartilhar com todos os nossos queridos irmãos uma das mais belas lições que encontramos na palavra de Deus, que é Davi e a sua vocação. O texto está em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 3, como também do versículo 10º ao 13º. O texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nos diz o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe é dado, tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesta breve lição, nesse esboço da nossa lição número 1, de 1 Samuel, capítulo 16, Davi e a sua vocação, nós vamos analisar alguns aspectos da vida de Davi. Por exemplo, quem tem vocação tem princípios. Não é? Quem tem vocação tem princípios. O primeiro ponto que poderíamos analisar é a verdadeira vocação envolve dedicação. A verdadeira vocação envolve obediência a Deus. A verdadeira vocação envolve submissão a Deus. Quando analisamos que a verdadeira vocação envolve dedicação a Deus, vemos 3 pontos importantes a analisar. Primeiro, o Senhor procura os que se inclinam à sua vontade. Em segundo lugar, o Senhor separa os que se inclinam à sua vontade. E em terceiro, o Senhor revela os que inclinam à sua vontade. Já o primeiro aspecto de que o Senhor procura os que se inclinam à sua vontade, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, parte B. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. É bom refletir e pensar sobre este aspecto. O Senhor procura os que se inclinam à sua vontade. Em segundo lugar, o Senhor separa os que inclinam à sua vontade, os que se inclinam à sua vontade. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, a parte B, quando ele diz a Samuel: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então veja que Deus, não é isso? O Senhor, ele foi bem claro quando disse que Samuel deveria ir a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele fez a escolha. Então o Senhor separa os que se inclinam à sua vontade. O terceiro aspecto é: o Senhor revela os que se inclinam à sua vontade. 1 Samuel 16 e 3: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então a gente observa claramente que eu te farei saber. Deus é quem faz saber. E também Deus orienta o que has de fazer. E o resultado é ungir-me-ás a quem eu te disser. Então te farei saber, não é? E o que has de fazer, e eu vou te dizer a quem eu te disser, a quem eu te revelar e te mostrar. O segundo ponto dessa verdade é: a verdadeira vocação, ela envolve obediência a Deus. A verdadeira vocação envolve obediência a Deus. Em primeiro lugar, poderíamos analisar: as escolhas divinas são criteriosas. As escolhas divinas são criteriosas. As escolhas divinas são admiráveis. Né? As escolhas divinas são irredutíveis. O primeiro aspecto dessa escolha divina, que ela é criteriosa, e elas são criteriosas, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, diz: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Então ela foi bem criteriosa: não é este, você fez passar os seus filhos, mas não são estes que o Senhor tem escolhido. E devemos ter critério para escolher, devemos ser criteriosos
para entender as escolhas de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é qualquer indivíduo que pode ser escolhido, mas sim aqueles a quem o Senhor realmente escolher. Mas as escolhas divinas são criteriosas. Segundo, as escolhas divinas são admiráveis, belíssimas. E em 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 11, a parte A, nos diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Então, devemos observar que é admirável, como é admirável as coisas de Deus. São admiráveis. O Senhor disse, revelou a Samuel claramente: acabaram-se os moços? Samuel fez uma pergunta: será este o lugar mesmo que eu estou? É esse mesmo a casa que Deus nos mandou? Acabaram-se os moços? Porque até agora Deus não tem revelado nada, mas a gente vê que a resposta vem em seguida. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Geralmente os menores, eles estão sempre ocupados, estão sempre apacentando as ovelhas. Os maiorais, os grandes, estão sempre de folga, estão sempre se banqueteando assim, na primeira oportunidade que existe. Mas os menores estão sempre ocupados mesmo na obra do Senhor. Em terceiro lugar, as escolhas divinas são irredutíveis. Não é? Elas são irredutíveis, essas escolhas divinas são irredutíveis. Disse mais, não é? Mais Samuel a Jessé. Não é isso? Disse, pois, o Senhor a Samuel, disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então veja que são admiráveis, mas também elas são irredutíveis. Disse, pois, Samuel ao Senhor: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Como é bom estarmos nesse aspecto de entender, né, a verdadeira vocação envolve obediência. E devemos ser obedientes em tudo, apesar que nos dias atuais a obediência está fugindo de muitas pessoas, não é? O espírito da desobediência está dominando de uma parte à outra, mas louvo a Deus porque há muitas pessoas obedientes e a verdadeira vocação envolve obediência a Deus. Terceiro ponto é: a verdadeira vocação envolve submissão a Deus. Ela envolve essa submissão perfeita ao nosso Deus. É isso? O primeiro aspecto desse envolvimento, dessa submissão a Deus é: aquele que é chamado tem a confirmação divina. Segundo, aquele que é chamado tem aprovação divina. Aquele que é chamado tem a autoridade divina. E como aquele que é chamado tem a confirmação divina, nós observamos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então tem a confirmação divina, que você sabe, é este mesmo. O Senhor tem confirmado aqueles que tem chamado para a sua obra. Uma pessoa que está envolvida em sua obra, mas não tem essa confirmação divina, geralmente eles cometem muitas falhas, dão muitas dores de cabeça em todos os níveis da vida da igreja, da vida cristã. Mas o segundo aspecto é que aquele que é chamado tem aprovação divina. Primeiro a confirmação e depois a aprovação divina. E em 1 Samuel 16, 13, a parte A, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Então recebeu o destaque, foi ungido no meio dos seus irmãos. Ele recebeu esta aprovação divina de que realmente era este o confirmado de Deus. O terceiro e último aspecto da verdadeira vocação que envolve submissão a Deus é: aquele que é chamado tem autoridade divina. E em 1 Samuel 16, 13, parte B, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que nos chama a atenção é que, a partir daquele momento, daquele exato momento, de que recebeu a confirmação divina, de que recebeu a aprovação divina, ele também recebeu a autoridade divina. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Meu amigo, meu irmão, que bom, que maravilhoso é que o Espírito de Deus possa, nesse momento também, se apoderar de você, para que você possa desfrutar destas bênçãos maravilhosas que temos na obra de Deus. Quem tem vocação, tem princípios. A verdadeira vocação envolve dedicação a Deus.
A verdadeira vocação envolve obediência a Deus. A verdadeira vocação envolve submissão a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando e guardando-nos em nome de Jesus. Até a próxima semana, quando estaremos outra vez com outro esboço da Escola Bíblica Dominical. Lembre-se, quem estuda na Escola Bíblica Dominical, por certo se fortalecerá para sempre na vida cristã. Que o Senhor seja contigo. Amém. Paz do Senhor.